Então, voltando aqui, agora estou destilado aqui, não vai atrapalhar aqui a informação, né? Então, como eu falei, o tipo lógico ele pode receber também um valor de uma condicional. A gente vai ver o que são essas condicionais logo na sequência, né? Que eu falei lá na abertura dessa aula aqui sobre o se e o se não, né? Mas, por exemplo, eu declaro aqui o lógico, o valor, eu tenho aqui ó, um tipo inteiro, que eu chamei de número, mandei receber o número igual a 10 aqui, e agora eu tenho uma condicional aqui entre parênteses, ó, número igual a 10. O que significa essa situação aqui? Eu estou querendo verificar se o número é igual a 10. Se o número for igual a 10, este valor aqui vai receber a informação verdadeiro. Se o número aqui, no caso, não fosse igual a 10, esse valor aqui iria receber a informação falso, né? No caso aqui o número está igual a 10, então ele vai receber verdadeiro, mas poderia ser 15 aqui. Daí na hora de verificar aqui ele retornaria falso. Através desses parênteses eu estou efetuando uma condição de verificação, né? E essa condição vai me retornar sempre um valor ou verdadeiro ou falso nessa condição. Por isso que a gente pode fazer dessa forma, fazer uma verificação assim e já armazenar dentro de uma variável lógica, né? Então o tipo lógico eu posso passar diretamente um valor ou eu posso fazer uma operação dessa de condição para ele receber a informação. Então o computador vai processar primeiro aqui, verificando essa lógica aqui, se ele realmente é igual, para depois passar o valor aqui para a variável valor. A gente pode usar dessa forma também. E seguindo aqui a gente tem as condicionais, então o se e o se não, né? A gente utiliza o se e o se não em casos onde a gente tem que efetuar alguma verificação de condição para então mudar o fluxo ou não do nosso programa, né? Então por isso que a gente utiliza o se e o se não. Verificar, por exemplo, estou querendo verificar a idade de uma pessoa, se ela é adulta, ou seja, se ela é maior de 18 anos, e eu tenho a informação da idade. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso utilizando o se e o se não. E aí eu consigo mudar o fluxo do meu programa. Olha, se ela é adulta, tem que fazer isso. Se ela não é adulta, tem que fazer tal coisa. Então a gente consegue separar, dividir o nosso programa em partes e seguir o fluxo de acordo com aquela condição. Por isso que a gente chama de condicionais, né? Faz essa verificação para daí então decidir para onde vai seguir dentro do nosso algoritmo, do nosso programa. Então um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu quero verificar o maior número entre dois números, né? Então, por exemplo, se eu passar o 2 e o 5, eu quero que o resultado seja o maior é o 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, então, o número 2, eu tenho que ler o número 5, aí eu vou comparar o 2 e o 5 para saber qual que é maior ou não, e daí eu vou escrever o 5 nesse caso, né? Seguindo a nossa lógica de roteiro do processo aqui de como fazer esse tipo de verificação. E a gente pode utilizar, então, o se e o se não a nível do algoritmo para facilitar isso para a gente, ó. Então aqui, ó, declarei o meu programa, chamei de exemplo 2, declarei duas variáveis aqui então, né, porque a gente precisa ler o primeiro número e o segundo número. Eu chamei de N1 e N2 aqui, ó, do tipo inteiro, e ele vai fazer então a leitura do N1, vai fazer a leitura do N2, e agora que eu posso utilizar o se e o se não para fazer o processo, ó, encadear tudo isso dali, ó. Então primeiro aqui, ó, eu faço um se, então nessa primeira aqui eu já vou ter uma pré-condição aqui, e eu estou verificando, ó, N1 é igual ao N2. No caso de verificação de condição, a gente não usa só um igual, a gente usa os dois iguais, tá? Para separar a informação. Quando a gente está fazendo o recebimento de uma variável, né? Igual a gente tem aqui, ó, com um número, né? Então eu utilizo o igual, que é o recebimento. Agora, quando eu preciso fazer uma verificação na condicional, eu uso o igual. Então eu uso o igual duas vezes para fazer essa verificação. Então nesse primeiro se aqui, ó, eu estou verificando se o N1 é igual ao N2. Se ele for igual, ele vai ter as chaves aqui de início e de fim. Então, se eles forem igual, ele vai escrever aqui, ó, a informação agora entre aspas duplas, porque a gente já conheceu o tipo caractere, né? Números iguais. Se ele não for igual, ele faz uma nova verificação aqui, ó. Se não, se. Aí eu abro parênteses aqui, agora eu estou verificando de novo os números, ó. N1 maior que o N2.
Então, se o N1 for maior que N2, eu tenho o início e o fim desse bloco de senão C. Então, ele vai escrever aqui, ó, o maior, vai concatenar aqui para escrever o N1 junto, porque o N1 é maior. E aí eu tenho o senão, que é o último caso, que daí no caso eu não preciso fazer um senão C de novo, para verificar se o N2 é maior que o N1. Eu posso utilizar só o senão. Por que usar só o senão? Porque daí é só o diferente dos outros dois. Então, por isso que eu uso só o senão, não preciso colocar entre parênteses aqui a nova verificação. Porque é só aquilo ali que pode dar depois. Então, ele vai fazer o quê? Escreva maior é o N2. Ah, Marcial, eu posso usar o C aqui, no lugar do senão C, usar o C de novo, e aqui embaixo usar um C de novo? Pode, você pode fazer dessa maneira. O que vai funcionar também? Vai. Só que o que difere? Assim, dessa forma, a gente fazendo o C não C e o C não, isso tudo aqui está encadeado. O que quer dizer isso encadeado? Se ele entrou no primeiro C aqui, ele nem vai chegar a verificar o C não C e nem vai chegar a verificar o C não. Ele já vai partir para o resto do código se a gente tivesse mais código aqui embaixo, né? Então, ele só faz essa primeira verificação aí. Se eu tiver vários Cs, ele vai fazer a primeira. É a primeira? Ele entra... Porém, ele vai fazer a verificação da segunda também. E depois vai fazer a verificação da terceira também. Então, com isso, a gente ocupa processamento do computador. Vai funcionar? Vai. Digamos assim, nesse nosso exemplo aqui, não vai fazer tanta diferença de velocidade no nosso código, né? Mas digamos que a gente está executando alguma operação de contabilidade que tem milhões de registros, né? Então, se a cada vez que a cada um daqueles registros a gente for fazer 3 verificações, é melhor a gente fazer só uma. Então, a gente poupa o processamento do computador nesse caso. Então, o teu software fica mais rápido. Então, por isso, fazer dessa forma encadeado é melhor. Mas da outra também vai funcionar. Para o objetivo que é para resolver o problema, ele vai funcionar, né? Então, não tem crise. Ok? E como ficaria então esse nosso fluxo, fazendo uma comparação do nosso algoritmo com o nosso fluxograma? Ó. Então ficaria dessa forma. Primeiro a gente tem a declaração das variáveis, então tá aqui, ó, inteiro N1, N2. Depois vai ter a leitura de N1 e N2, tá aqui. E depois a gente tem as condicionais aqui, ó, N1 igual a N2, né, que é o que ele está fazendo aqui, ó, se o N1 igual a N2. E aí eu tenho 2 rumos para tomar. Se eles são iguais, ele entra aqui por sim, ó, e vai escrever o iguais, que é o que ele está escrevendo aqui. Se não, ele entra em uma nova verificação de novo, que é o senão C que tem aqui, ó. N1 maior que N2? Se é, ele vai escrever o N1, que é o que ele vai escrever aqui, ó. Escreva maior N1. E se não, ele vem aqui e escreva o N2, ó, que é o que ele está fazendo aqui e acaba o programa. Então, as 3 ordem de informação que ele pode executar dentro desse programa de acordo com os valores que eu vou estar digitando para o N1 e para o N2, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse nosso código aqui e vamos passar lá para o Portugal, que fica um pouco mais fácil de a gente entender o processo e também de eu explicar para vocês que a gente pode usar tudo C aqui ou usar o C e o C e o C não encadeado aqui. Vamos lá. Vou voltar aqui no nosso Portugal Studio. Vou inicializar aqui um novo arquivo, ele já inicializou aqui para mim. Então agora eu preciso fazer a minha declaração, ó. Voltando lá, eu preciso começar a fazer a minha declaração das variáveis que eu vou usar, depois a leitura e depois as condicionais, ó. Então eu vou declarar aqui, ó, inteiro N1, N2. Agora eu vou fazer a leitura, ó, leia N1, depois leia N2. Aí agora eu posso começar a fazer as condicionais, ó. Então eu chamo o C, abro parênteses e agora eu vou fazer a primeira, ó. N1 igual a N2. Se eles forem iguais, ó, vou abrir chaves aqui de volta, indicando que é o início e fim do bloco C, né? E aí agora eu vou colocar o escreva N, são iguais, né? Opa, eles são iguais aqui, ó. Então, são iguais, é o que eu vou estar escrevendo. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um novo bloco, ó, e daí eu posso usar o senão C aqui, ó. Senão C, o N1 maior que o N2, aí abro o início e o final aqui do senão C, e aí eu vou escrever o quê? Escreva N1, que é o N1, que é o maior, né? E aí eu tenho aqui o senão, que no caso o senão eu não preciso abrir os parênteses, porque se ele não é igual, se ele não é maior, aí ele entra diretamente no senão aqui,
que só falta ele ser o N2 maior, né? A única coisa que falta informar aqui. Daí a gente vai escrever aqui o N2, ó. Agora vamos testar esse nosso código aí, ó. Vou botar para rodar. Agora ele já está rodando, estão vendo? Ó, agora eu posso digitar a minha primeira leitura, que é o quê? A leitura do N1. Ó. Vou digitar aqui, por exemplo, o 2. E agora eu vou digitar o leia N2. Ó. Vou digitar 5 aqui. Ó. E aí ele imprimiu aqui o 5. Por quê? Ele entrou no senão. Ó. Ele vem aqui e verifica. O N1, que é 2, é igual ao N2, que é 5? Não. Então, ele não vai fazer isso aqui. Ele pula para cá para a nova verificação. Se não ser o N1, que é 2, é maior do que o N2, que é 5? Também não. Aí o que ele faz? Se não, então ele vai fazer isso daqui. Ah, eu poderia fazer isso daqui? Né? N2 maior do que N1? Pode fazer e ele vai funcionar, porque é a estrutura só que tem. Ó. Então, vou botar para rodar. Vocês vão ver, ó, 2, 5, ó, imprimiu 5 também. Ele também vai funcionar. Só que nesse caso, os dois números, ou eles são iguais, ou um é maior do que o outro. Não tem outra regra, né? Então, se eu já estou verificando aqui em cima que eles são iguais, já estou verificando aqui se o N1 é maior, só resta então a última opção, que é o N2 ser maior. Então, por isso eu não preciso fazer essa estrutura aqui. Tá? Eu posso usar diretamente o senão. Então, é uma lógica que eu estou utilizando. O outro caso que eu falei para vocês, eu posso usar um monte de C? Posso, ó. Eu posso vir aqui, tirar o senão e fazer um C. Vim aqui tirar esse senão aqui e deixar o C, que o N2 é maior do que o N1. Tá? Ele vai funcionar da mesma forma, como eu comentei com vocês. Ó, vou botar para rodar o 2, o 5, tá lá, ó, imprimiu o 5 como maior também. Então, funciona? Funciona. Qual é a diferença? Se ele entrou aqui que são iguais, mesmo assim ele vai fazer a verificação do maior e mesmo assim ele vai fazer a verificação do N2 maior também. Então, ele faz todas essas verificações aqui. Se a gente usa encadeado aqui, né, o senão, C e o senão, o que ocorre? Se ele entrar nessa primeira, ele nem verifica as outras. Ah, ele verificou a primeira, não deu? Ele vai verificar de novo. Deu? Beleza, ele nem verifica mais o senão, já passa direto. E aí o mesmo caso, verificou esse, não deu? Verificou de novo, não deu? Aí ele entra diretamente aqui no senão, que daí ele vai fazer essa verificação, nova verificação aqui, tá? Então, só isso para a gente deixar o nosso programa mais rápido e mais robusto, né? A gente pode também fazer os escrevas aqui, né? Igual a gente fez lá no último exercício, ó, para facilitar aqui, né? Por exemplo, antes da declaração do inteiro aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, informe o N1, ó, né? E aí eu posso colocar um escreva aqui para ele pular de linha igual a gente viu, ó, que é o /N. Aí a gente pode... pular de linha não. Opa, esse pular de linha aqui tem que ser depois que a gente fez a leitura do N1, ó. E aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó, para o N2, ó. Para facilitar a informação aqui, né? Informe o N2 e aqui ele vai pular de linha, ó. /N, né? E aí o que? Ele vai escrever são iguais. Aqui a gente pode concatenar junto, ó, né? Igual a gente já fez lá, ó. Então... o maior é, ó, mais o N1. E aí a gente pode fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Opa, aqui não é igual não. Aqui é um mais. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa colocando mais aqui, só que dessa vez é o nosso amigo N2. E o senão aqui a gente não tem essa parada aqui, ó. O senão ele vai sozinho, tá? Não vai aquela informação, ó. E aí tá o nosso código, o nosso programa. Vamos botar para rodar? Vamos rodar. Vamos, ó, informe N1. O 2, informe N2. O 5, ó, qual é o maior? É 5, né? Beleza, vamos botar para rodar de novo. Agora vamos ver ao contrário. Eu vou digitar 8 aqui. Vou digitar 3 aqui pro N2, ó. O maior é 8. Então, tá funcionando a nossa lógica aqui. O nosso problema tá resolvido, né? Vamos aproveitar aqui, vamos salvar. Eu vou salvar aqui já como aula 3, tracinho, exemplo 2. Tá? Salvar assim como aula 3, exemplo 2. Beleza, tá salvo lá, garantimos isso daí. Show de bola. Agora a minha imagem aqui ficou aqui em cima. Ó. Eu vou fazer o seguinte, né?
para as próximas aulas eu vou tirar a minha imagem aqui, a gente vai só estar verificando com a nossa tela aqui para não ter problema e não atrapalhar. Até porque depois na linguagem de programação a gente vai precisar visualizar a tela inteira. Então aí eu vou tirar a minha imagem aqui para não atrapalhar a visualização da tela de vocês aí, tá bom? Beleza, vamos seguir com a nossa aula aqui então. Beleza, então, né? Seguindo então agora aqui, a gente vai ter a atividade então para a gente realizar para treinar o uso aí, então do se, dos operadores condicionais do se e do senão, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui, na verdade eu peço para que você pause o vídeo, tente realizar as duas atividades, tá? E depois você retorna aqui para o vídeo para ver a resolução, tá bom? Manda ver aí então, faz atividade para você ir treinando. Programação, gente, é prática, né? A gente tem que praticar, não tem jeito, tá bom? Depois você volta aqui, então, para visualizar a resolução. Beleza. Seguindo aqui, então, com a parte da atividade, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó, de problema para resolver? Ó? Identificar o menor número entre 3 digitados, né? Agora eu não tenho só 2 números para realizar, né, a verificação. Agora eu já tenho 3 números, então vamos lá. Vamos seguir aqui com o Portugal. Vou abrir aqui, ó, um novo arquivo e agora eu vou fazer as declarações. Bom, eu tenho que verificar 3 números, então eu já vou declarar 3 números, ó. Inteiro, vou chamar aqui ó, o N1, vou chamar o N2 e vou chamar o N3, né? Opa, faltou um I aqui, ó. Inteiro. Estão vendo que ele já nem tinha mudado a corzinha aqui? Ok, declarei. Agora eu tenho que fazer a leitura, né? Então, vou fazer aqui, ó, leia N1. Porém, eu já vou fazer já no esquema aqui, igual a gente aprendeu, ó. Vou colocar aqui o escreva para facilitar a informação, ó. Informe N1, né? Ele vai fazer a leitura e agora eu vou colocar aqui, ó, o escreva para ele pular a linha, né? Beleza, escreva, pular a linha. Aí eu tenho que fazer a leitura do N2, né? Vou aproveitar e vou copiar todo esse conteúdo aqui, ó. E vou fazer aqui, então, a leitura do N2. Ok. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a leitura... tem que alterar aqui primeiro, né? N2. Agora eu vou fazer a leitura aqui, ó, do N3. E aqui informar o N3. Show de bola. Agora vem a parte de... Até eu posso fazer o seguinte aqui, ó, até para facilitar aqui para vocês visualizar. Não tem problema de vocês colocar e mudar de linha, tá, gente? Eu só vou colocar aqui que fica mais fácil de vocês visualizarem aí o conteúdo do algoritmo todo, tá? Fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas vocês podem colocar tudo um embaixo do outro, não tem problema nenhum. O Portugal ele vai fazer a leitura, as outras linguagens de programação também eles vão fazer a leitura, não interessa se está tudo numa linha ou está em linha abaixo. Ele vai conseguir, vai fazer a leitura geral, tá bom? Então, já fizemos aqui ó, a leitura do N1, a leitura do N2 e a leitura do N3, né? Então, vamos lá fazer as nossas condições aqui, né? Então, vou iniciar aqui ó, com o C, vou fazer a primeira. Agora, a gente vai ter que fazer essas 3 verificações, né? Porque são 3 números, né? Então, vamos fazer aqui, ó, se o N1 for igual ao N2, aí eu tenho que fazer o seguinte, como eu tenho 3 números agora para verificar, a gente não vai conseguir fazer um senão C diretamente, a não ser que use um operador E, que é o que eu vou explicar agora mais para frente. Por isso que eu coloquei essa atividade aqui, para quebrar justamente um pouco a cabeça de como vai formatar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar Cs dentro de outros Cs. Então, no caso aqui, estou verificando que o N1 é igual ao N2. E se for igual, aqui dentro desse C eu vou fazer uma nova verificação. Ó. Se o N1 for igual, opa, faltou um aqui, ó, igual ao N3, então quer dizer que os 3 números são iguais, né? E aí, beleza. Agora eu posso escrever aqui... são iguais, né? Ok, mas eu não vou conseguir encadear agora o C com o C não C, pelo fato de eu ter 3 números, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma nova verificação agora, verificando se o N1 é maior que o N2 e se o N1 é maior que o N3, ó.
Então, ó, se o N1 é maior que o N2, e aí eu verifico de novo, ó, se o N1 é maior que o N3, né? Aí beleza, ó, escreva, vamos colocar aqui, ó, o maior, dois pontos, vai ser o N1, tá? Eu não vou conseguir usar o senão C aqui, porque eu não vou conseguir encadear um com o outro pelo fato de eu ter 3 números, né? É por isso que eu estou usando Cs em separados, ó. Agora eu posso verificar para o N2, ele vai ter a mesma estrutura, ó, só que porém usando o N2, ó. O N2 maior que o N1, e se o N2 é maior que o N3, então agora aqui eu sei que o N2 é maior. Então, vou aproveitar, vou copiar aqui, ó. Vou colar aqui. O maior agora vai ser o N2. E agora basta eu fazer mais um C aqui para o N3, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Se o N3 for maior que o N1 e se o N3 for maior que o N2, né? Então, nesse caso agora, quem é maior é o N3. Ó, beleza. Agora eu consegui ter a verificação dos 3 números, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar. Lá em cima a gente tinha a leitura dos números e a declaração das variáveis, né? Agora aqui a gente tem o algoritmo todo de verificação, ó. Então eu estou verificando, o N1 é igual ao N2? O N1 é igual ao N3? Então são todos iguais. Agora, se o N1 for maior que o N2 e o N1 for maior que o N3, o N1 é maior. Aí a mesma coisa ao contrário, ó, o N2 é maior que N1, o N2 é maior que N3, é o N2 e depois o N3. Se o N3 é maior que o N1, o N3 é maior que o N2, ele vai imprimir o N3, né? Então agora ele vai funcionar legal a informação. Agora a gente tem aí os Cs todos, um embutido dentro do outro para conseguir resolver o caso desses 3 números. A gente vai ver que a gente consegue usar o C e o C não Z, e o C não C, fazendo uma verificação dos 3 números num lugar só, né? E aí a gente consegue utilizar o operador E aí para fazer essa estrutura. Apesar que a gente pode criar uma rotina aqui. A gente vai precisar do operador E. É uma coisa que a gente vai aprender logo depois aqui, no próximo dessas atividades, a gente já vai aprender o operador E e o operador OU também, né? E aí vocês já vão entender melhor que a gente consegue usar esses encadeados. Agora vamos testar então o nosso algoritmo, já que a gente usou vários Cs aí, né? Vou botar para rodar aqui. Agora eu vou colocar a informação do número 1, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 4, ó. O valor para o número 2, vou colocar 3. E o valor para o número 3, vou colocar 1. Ó, opa, deixa eu aumentar aqui, senão a gente não visualiza. Ó. Maior é o 4, né? Foram os valores que eu coloquei. Deixa eu abrir aqui mais para cima, fica melhor de a gente visualizar. Ó. 4, 3 e 1. Vou botar para rodar de novo. Vamos colocar agora aqui, ó, o 6. Vamos colocar aqui o 7, que vai ser o 2. Vamos colocar o 3, o 7 e o 3, que vai ser o 3, ó. O maior é o 7. Beleza? Vamos agora fazer o N3 ser o maior, né? Vou colocar aqui, ó, 4. Vou colocar 4 aqui também. Ó. Vou colocar 8 para o N3, ó. O maior vai ser o 8. Agora eu vou colocar para todos iguais, ó. 4, 4, 4. Tá aí, ó. São iguais. Então o nosso algoritmo aqui está certinho e funcionando, ó. Tá? Com essa estrutura aí. Né? Fazendo esses Cs, um C dentro de outro para a gente conseguir fazer a verificação. Vou salvar agora aqui, né? Salvar aqui, ó, aula 3, atividade 01, né? Atividade 01, salvar o camarada aqui. E agora eu vou fazer a outra atividade, né? Que é informar 2 números, efetuar a soma dos dois e verificar se a soma é ou não igual a 10. Se a soma for igual a 10, imprimir o seu nome, ou seja, o nome, né? E o valor da soma. Se a soma não for igual a 10, imprimir o sobrenome e o valor da soma. Então vamos lá, para essa atividade 2 aqui. Inserir um novo aqui. Vamos lá, temos que informar 2 números. Então, ó, inteiro, vamos colocar aqui, ó, N1 e N2. Vamos fazer a leitura do N1 e N2. Eu vou aproveitar aqui, ó, como a gente tem a informação, ó, vou colocar aqui para a gente fazer a leitura. Eu vou copiar aqui, ó, do N1 e do N2, ó.
Vou colar aqui, que daí a gente já tem o textinho bonitinho, já faz a leitura aqui e ele já pula a linha, inclusive, né? Beleza, fiz a leitura do N1 e do N2. Agora eu tenho que efetuar a soma, então eu vou precisar de mais uma variável aqui, ó. Vou colocar o R. Agora vou fazer o R igual a N1 mais o N2, né? Já tem a soma dos dois números. Agora o que a gente tem que fazer? Ó? Tem que verificar se a soma é ou não igual a 10, né? Se for igual a 10, imprimir o nome e o valor da soma. Se não, imprimir o sobrenome e o valor da soma. Então vamos lá, agora vamos usar o C. Ó. Se o R for igual a 10, ó, então o que a gente vai fazer? Escrever o nome e o valor da soma. Então, ó, escreva. Vou escrever o meu nome, né? No caso aí vocês escrevam o nome de vocês, Marciel, e vou colocar aqui, ó, soma, 2 pontos, mais o R. E agora, se ele não for igual a 10, né? Quer dizer que ele pode ser maior ou menor. Então eu vou fazer um senão aqui, ó. E aí com o senão, basta a gente escrever a informação. Porque eu não preciso fazer uma nova verificação aqui se ele é maior ou é menor do que 10, né? Se eu quero só que é se ele é igual ou não, então não me interessa se ele é maior ou menor. Então vai direto o senão aqui. Então eu vou escrever aqui agora, aproveitar e copiar, vou escrever o sobrenome, né? Que no meu caso aqui é Santos, ó, e ele vai escrever a soma, né? Se é igual, beleza, se não, ele vai escrever o Santos. Então vamos rodar aqui agora para ver, ó. Vou rodar N1 aqui, ó, vou colocar 5 e vou colocar 5 aqui também, ó. Marciel, soma 10, beleza. Vou deixar maiorzinho aqui. Vou rodar de novo, agora eu vou colocar, ó, 3 e 2. Ó, Santos, soma é 5. Coloquei o 3 e 2, agora eu vou colocar um número maior, vou colocar 10 e 12. Claro que é bem maior, ó, Santos e a soma é 22. Então, nesse caso, como interessa para mim se ele é igual ou não, eu utilizei o senão. Mas, uma outra forma também de ficar certo aqui, você poderia fazer assim, ó, um senão C, né? E colocar a informação aqui, ó, se o R é menor do que 10, aí ele vai escrever o Santos, né? E aí eu poderia ter aqui, ó, um senão, escrevendo aqui também o Santos e a soma de R. Ou eu poderia ter um senão C aqui também, e colocando que o R é maior do que 10. Só que não me interessa, nesse caso aqui, não interessa para mim se ele é maior ou menor, só interessa se ele é igual ou não. Por isso que a gente fez daquela forma, mas assim também funcionaria. Como também funcionaria sem ter um encadeado aqui, ó, só eu teria o C aqui. Também vai funcionar, não tem problema nenhum, tá? Só que olha só como a gente poupa a linha e também poupa o processamento do computador, né? Basta eu ter o senão aqui e já resolve minha vida, não preciso ter mais nada dessas linhas aqui. Mas das outras formas também funcionam, tá? Deixa eu clicar aqui para salvar então o arquivo agora. Esse cara aqui é o aula 03 atividade 02. Beleza? Feito aí mais uma atividade, né? Vamos para frente então agora aqui. A gente fez a atividade, né? E agora é o seguinte, ó, como eu falei do caso de ter o operador E, né? Então, neste caso aqui, a gente tem, ó, verificar o intervalo de uma idade. Então, verificar se a idade de uma pessoa está em um intervalo para saber se é criança, adolescente ou adulto. Então, no caso, criança entre 0 e 12 anos, adolescente entre 13 e 17 anos e adulto entre ou acima, no caso, aqui tem um erro de português, né? Mas adulto é acima de 18 anos, né? Então, como eu posso fazer essa verificação utilizando os Cs, né? Claro que da forma que a gente aprendeu, a gente pode colocar uma montoeira de Cs ali para ir fazendo essa verificação. Mas a gente tem alguns operadores que auxiliam a gente para fazer isso. Um deles é o operador E. Então, quando a gente precisa fazer mais de uma verificação dentro de uma mesma condicional, a gente pode utilizar o operador E para fazer essa rotina, ó. Então, nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, nesse caso da idade, ó, se o x, digamos que o x fosse a idade, ó, maior ou igual a 0, aí eu uso o operador E e verifico também se o x é menor do que 13. Então, nesse caso, eu estou conseguindo fazer essa verificação desse intervalo. Então, esse C aqui vai entrar nesse bloco aqui se as duas condições aqui forem verdadeiras. E isso a gente consegue fazer
essas duas verificações em uma só utilizando o operador E. E eu posso ter mais verificações aqui utilizando o operador E também, tá? E aí a gente pode encadear aqui na sequência, ó. Se não ser o x é maior ou igual a 13 e o x é menor do que 18, então indica, nesse caso aqui, que a idade, aqui o x é adolescente, então ele vai entrar nesse intervalo. E o se não se o x for maior ou igual a 18, ele vai entrar e vai informar que é adulto, né? Então com isso a gente consegue encadear e fazer mais de uma verificação dentro dos Cs, para a gente não precisar ter uma montoeira de Cs ali, igual a gente fez com os outros 3 números, né? A gente consegue usar o operador E para fazer uma mesma verificação, ó. E agora aqui como ficaria então esse caso dessa idade, ó. Então eu declarei aqui o inteiro da idade, fiz a leitura da idade, agora eu vou verificar, ó, se a idade for maior do que 0 e a idade é menor que 13, então ele vai fazer o quê? Vai escrever criança. Se não ser a idade é maior ou igual a 13 e idade menor ou igual a 18, então ele vai escrever que é adolescente. Se não, ele vai escrever adulto. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhuma condição aqui, né? Então, se a idade for maior que 18, é o que ele vai entrar aqui. Maior ou igual a 18, no caso, né? Todas as outras ele vai entrar em um desses Cs aqui. Beleza? Então, agora, a gente vai adicionar esse algoritmo aqui também dentro do Portugal para a gente ver o processo e o funcionamento dele, ó. Vou até aproveitar e vou copiar aqui para ficar mais rápido, né? Vou vir aqui no Portugal Studio, vou adicionar, vou até fechar esses caras aqui. Vou adicionar mais um arquivo aqui, beleza? E vou adicionar o código aqui, ó. Então eu tenho a idade aqui, ó, tenho o C e o C não, né? Vou colocar até aqui em nova linha para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Eu tinha colocado assim daquela maneira só para ocupar menos espaço no slide ali. Então, ó, tenho o C não aqui e agora eu tenho o adulto, ó. Então, meu algoritmo tem a variável, aqui a declaração da idade, tem a leitura da idade, e agora eu faço a verificação. Então, se a idade for maior ou igual a 0, e eu uso então o operador E, idade menor que 13, ele vai escrever criança. Se não ser a idade for maior ou igual a 13 e idade menor que 18, adolescente. Se não, é adulto. Aqui eu poderia fazer o seguinte também, aqui, ó, em vez do menor do que 13, ó, eu posso colocar menor ou igual a 12, por exemplo. E aqui na idade, ó, poderia ser maior, não, aqui tem que ser maior ou igual a 13. Aqui poderia ser menor ou igual a 17, por exemplo, ó. Então a lógica seria a mesma aplicada aqui nesse caso, tá? Então vocês poderiam fazer dessa maneira, né? Não tem problema nenhum aqui de fazer esse caso. Poderia fazer vários Cs aqui também? Poderia, mas nesse caso eu ocupo linhas e espaço aí, né? E processamento aí do computador, ó. Então agora vamos rodar e vamos ver se está funcionando, ó. Vou botar para rodar aqui e agora eu vou digitar a idade. Vou colocar a idade aqui, ó, 6, ó. Então ele é uma criança, né? Vou botar para rodar de novo, vou colocar aqui, ó, 13, né? Ó, já é adolescente, ó. Vou colocar aqui 12, ó. 12, ó, ainda é criança. Vou colocar aqui 17, ó, é adolescente. Vou colocar agora aqui 18, ó, é adulto. Vou colocar aqui agora 20, ó, é adulto, né? Então, o nosso algoritmo aqui está funcionando, utilizando, então, o nosso amigo aqui, ó, o operador E. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse cara, né? Esse cara aqui é o aula 3, exemplo 3. Salvar ele aqui. E como ficaria então? Lembra aquele nosso exercício dos números ali? Deixa eu até abrir ele aqui, né? Eu acho que é o exercício atividade, aula 3, atividade 1 aqui. Ó, nós temos aqui agora aquele exercício que a gente fez a verificação com os 3 números, né? Agora, olha, se eu posso, utilizando o operador E, como ficaria esse exercício aqui, ó. Vou até copiar o conteúdo dele aqui, vou adicionar um novo aqui, ó, e vou colar, né? Como ficaria, então, para mim fazer esse processo aqui, ó. Em vez de eu ter agora os dois Cs um dentro do outro, eu posso colocar aqui, ó. Agora eu chamo o E e coloco o N1 aqui igual ao N3. Aí eu não preciso mais desse C aqui, ó. Olha só, num C só eu consigo fazer a verificação.
E aí, em vez de eu ter vários outros Cs, eu posso encadear com o senão. Ó. Posso vir aqui no senão, senão C, o N1 maior que o N2, ó, e N1 maior que o N3. Então, nesse caso aqui agora, eu posso tirar esse C e ele vai escrever que é o N1, né? E agora eu tenho, ó, se não C, N2 maior que N1 e N2 maior que o N3. Agora, posso tirar esse C aqui, tiramos esse cara aqui, e eu já tenho com o N2 maior. Aí é só fazer com o N3, ó, e N3 maior que o N2. Agora eu posso tirar esse cara aqui e posso tirar esse cara aqui, ó. E aí agora o nosso algoritmo ficou muito mais limpo, mais enxuto aí, ó. E encadeado, inclusive. Então, se ele entrar aqui, ele já nem vai verificar as outras. Se ele entrar aqui, ele já não verifica o resto. Se ele entrar aqui, ele já não vai... aqui faltou um senão, ó. Se ele entrar aqui, beleza, ele nem verifica o senão. Se ele não entrar em nenhuma dessas, automaticamente... aqui eu tenho um senão C, né? Eu posso fazer só um senão aqui, ó. Não precisa isso tudo aqui, ó. Só o senão. Já estava confundindo aqui. Então, entrou aqui, não verifica o resto. Não entrou aqui, ele verifica aqui. Se entrou, não verifica o resto. E assim por diante até chegar no senão, que daí, obviamente, o N3 é maior, né? Então, vamos botar para rodar agora aqui, ó. Vou colocar 7 aqui, vou colocar 3 e vou colocar 4, ó. O maior é o 7. Agora eu vou colocar o maior para o N2, ó. 5, 8 e 2. Ó, o maior é o 8. Agora eu vou colocar para o N3. 3, 5 e vou colocar 9. Ó, o maior é o 9. Agora eu vou colocar todos iguais, ó. 2, 2, 2. Ó, são iguais. Então, o nosso algoritmo também funciona agora utilizando o operador E aqui, deixando o nosso algoritmo mais enxuto, para não precisar encher de Cs aí, né? Então, funcionaria dessa maneira aí também, tá? Então, notem que tem várias formas de você aplicar a lógica aí para você usar, né? Vou salvar esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, como aula 03, tracinho, vou colocar o exemplo 1-1 aqui, que era o exemplo que a gente tinha. Exemplo 2-2 aqui, ó. Beleza. Agora a gente já tem salvo até esse algoritmo aqui. Ok? Vamos seguir em frente aqui. Beleza, ó. Agora aqui, ó. Problema, verificar se pelo menos uma de duas pessoas são adultas. Então, como que a gente poderia fazer esse tipo de verificação, né? Fazer essa condicional, sendo que ou uma ou outra, né? Isso a gente faz utilizando, então, o operador ou, né? Então, como que a gente verificaria se eu informo a idade de duas pessoas e se pelo menos uma delas for de 18, eu informo que é verdadeiro, né? Então, a gente utiliza o ou. No caso do e, as duas condições têm que ser igual. No ou, uma delas sendo verdadeira, ela já vai processar e já vai entrar na informação, tá? Então, a gente utiliza dentro dessas condicionais se e se não, a utilização do ou para fazer isso daí. Então, neste exemplo aqui, ó, ficaria o se, ó, idade 1 maior ou igual a 18 ou idade 2 maior ou igual a 18. Então, nesse caso, se essa daqui ou essa forem verdadeira, ele já vai entrar no meu bloco de C. Uma delas, sendo verdadeira, já entra, né? Ele só não vai entrar se as duas forem falsas. Se as duas forem verdadeiras, também vai entrar, né? E aí, como é que ficaria o algoritmo? Ó, programa do exemplo 4, ó. Inteiro, idade 1, e declarei idade 2, fiz a leitura das duas idades, agora eu verifiquei, ó, se idade 1 maior ou igual a 18, ou idade 2 maior ou igual a 18, ó, escreva uma das pessoas é adulta. Se não, nenhuma das pessoas é adulta. Ó. Então, como ficaria esse algoritmo aí dentro do nosso programa? Vou aproveitar e copiar aqui. Vou voltar aqui no Portugal Studio, ó, e vou colar a informação aqui, ó. Beleza, tá aqui. Deixa eu só pular a linha aqui para facilitar, ó, o entendimento de vocês. Eu tinha colocado lá só para ocupar menos espaço no slide, ó. Então, fiz a leitura aqui das idades e estou verificando, né? E agora eu tenho o ou. Então, se uma delas for verdadeira, ele entra. Se não, ele vai ser falso, ó. Vou botar para rodar agora aqui. Já está rodando aqui, eu vou colocar 17, ó.
Hã? Ele não escreveu? Não deu Enter? Opa, pera aí. Acho que eu digitei um espaço aqui. Deixa eu rodar de volta. Ó, 17. Ué. Ah, tá. Desculpa. A gente vai ter que ler as duas idades aqui. Eu achei que eu só tava um, ó. Coloquei 17 para a primeira e coloquei 16 para a segunda, ó. Nenhuma das pessoas é adulta. Agora, olha só. Vou colocar aqui, ó, 16 e vou colocar 18, ó. Uma das pessoas é adulta. Ou seja, foi o da idade 2, né? Então, se pelo menos uma das duas forem iguais, ele já satisfaz. Mesma coisa se eu colocar para as duas, ó. Vou colocar 19 e colocar 19 aqui, ó. Uma das pessoas é adulta, né? Ou eu poderia colocar aqui uma ou as duas pessoas é adulta, ficaria melhor de informar. Mas, pelo menos uma delas sendo, beleza, ele vai escrever a informação. Então, com isso, a gente consegue utilizar o ou para isso, ó. Eu poderia também mudar a lógica aqui, ó. Em vez de maior ou igual a 18, eu poderia ser maior que 17. E aqui também, ó, maior do que 17. Poderia ser assim também. Ou eu posso ter os dois casos, ó, maior que 17 ou maior ou igual a 18. Vai dar na mesma lógica, olha só. Vou colocar aqui, ó, 19 e vou colocar aqui 18, ó. Beleza. Vou colocar aqui 19 e 15, né? Vou colocar aqui 15 e 15, ó. Beleza. Então funciona da mesma forma. Então a lógica aplicada aqui você pode aplicar da sua maneira, né? Também vai funcionar os algoritmos de várias formas. Beleza? Vou salvar aqui. Esse é o nosso exemplo. Deixa eu só olhar o nosso exemplo 4, né? Vamos vir aqui agora, ó. Aula 03, exemplo 04. Salvar ele aqui para a gente ter guardado. Vamos seguir em frente. Já aprendemos o E e o OU agora, né? Ok, vamos lá. Agora vocês vão fazer duas atividades aí. Vocês vão, na primeira aqui, ó, informar dois números e efetuar a soma dos dois. Verificar se a soma dos dois está entre 20 e 50. Escreva os dois números, a soma e a informação se está ou não entre 20 e 30, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se obrigatoriamente ele tem que estar entre 20 e 50, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar o operador E aqui, né? No C para verificar. E no segundo aqui, informar dois números e verificar se pelo menos um deles é menor que 10. Escreva os dois números e a informação se pelo menos um deles é ou não menor que 10. Então, nesse caso pelo menos um deles, né? Então, nesse caso, eu vou utilizar o ou na condicional, o C ali, para a gente conseguir fazer a verificação, tá? Então, pause o vídeo aí, tente realizar as atividades e depois você volta aqui para continuar e ver a resolução do processo, tá ok? Então, vamos lá. Vamos resolver, então, a atividade, né? Vou sair aqui, tem a atividade 1 aqui, informar os dois números, efetuar a soma e verificar se está entre 20 e 50, né? Então vamos lá, vou até fechar esses caras aqui, vou criar mais um arquivo novo e vou informar, ó, inteiro N1, N2, né? Vou fazer a leitura, eu até vou aproveitar aqui e vou abrir aqui nos exemplos que a gente tinha até a informação aqui das leituras, ó. Vou aproveitar e vou copiar aqui que a gente poupa tempo, tá? Vou aproveitar aqui e agora eu vou continuar o meu arquivo aqui, ó. Inteiro N1, N2. Aí eu já tenho agora aqui, ó, para a leitura do N1 e do N2. Eu vou precisar efetuar a soma, então eu vou colocar mais uma variável aqui. Então o R vai ser o N1 mais o N2. E agora eu tenho que verificar se está entre 20 e 50, né? Então vamos lá. Se o R for maior ou igual a 20, né? Porque eu tenho que pegar o 20 e tenho que pegar o 50 também. Então ele vai ser maior ou igual. Não, 19 para baixo eu não quero. E se o R for menor ou igual a 50, porque eu também não quero 51, né? Aí o que acontece? Eu tenho que escrever a soma, informar, né? Escrever os dois números, a soma e a informação que está entre 20 e 50, né? Então eu tenho que escrever os dois números, ó. Então eu vou escrever aqui, ó, vou escrever aqui, ó, N1, né? Vou colocar um maisinho aqui, ó, N1.
Vou aproveitar aqui, ó, eu vou concatenar também, eu posso fazer isso, tá? Vou concatenar aqui e colocar um /n, ó, daí ele vai pular de linha, né? Aí agora eu vou escrever o N2 aqui. Aqui vai ser o N2, que é o valor da variável, e ele vai pular de linha também, né? Vou escrever a soma, ó, vou colocar aqui, ó, o R. Então aqui eu vou escrever o R. Ou eu posso chamar aqui de soma, por exemplo, né? Ou eu posso chamar aqui, ó, número 1. Posso colocar aqui, ó, número 2. Pode ficar até mais bonitinho, né? Ele vai imprimir a soma. E agora eu vou imprimir a informação aqui, ó, de que, ó, está entre 20 e 50, né? E aí, se não, né? Então, vou colocar aqui o nosso amigo se não, ó. E eu vou escrever todos eles aqui. Então, vou aproveitar e vou copiar e colar e vou colocar aqui, ó. Não está entre 20 e 50. Não estão, na verdade, né? A soma não é a soma. A soma não está. Ó. A soma não está entre 20 e 30. Vamos colocar aqui, ó. A soma está entre 20 e 30. Ó, com isso a gente informou o nosso algoritmo. Agora vamos testar aí e vamos ver como é que ele vai funcionar. Ó, vamos lá. Vou informar aqui 15 e vou informar aqui 17. Olha só. Vamos erguer. Ó. Número 1, 15. Número 2, 17. Soma 32. A soma está entre 20 e 50. Vou botar para rodar de novo. Ó. Vou colocar o número bem baixo aqui. Ó. 5 e 5. Ó. Soma igual a 10. A soma não está entre 20 e 50. Agora vamos colocar ao contrário também. Vamos colocar aqui, ó, 30 e vamos colocar 60. Ó. Soma 90. A soma não está entre 20 e 50. Então, o nosso algoritmo aqui está funcionando, fazendo essa verificação e utilizando o operador E. Ficou muito mais fácil, né? Vamos salvar esse cara aqui, que vai ser, qual é a atividade dessa aqui? Formar dois números, tá, é a nossa atividade do OU, né? Vamos salvar aqui, ó, aula 3, atividade 1, traço 1, 01, traço 1, beleza. E agora a gente tem a próxima atividade aqui, né? Informar dois números e verificar se pelo menos um deles é menor que 10, né? Escreva os dois números e a informação de que pelo menos um é menor que 10 ou não. Então vamos lá. Vou aproveitar aqui, ó. Vou copiar aqui que eu já vou ter a leitura dos números, né? Vou adicionar um novo arquivo aqui. Vou colar. Não vou precisar ter o R, né? E aqui ele vai fazer a leitura do N1 e do N2. E agora eu vou verificar, né? Se pelo menos um deles é igual a 10. Ó. Então, se o N1 for igual a 10, nesse caso agora, se é um ou outro, então eu vou usar o operador OU. Ó. Ou o N2 igual a 10, o que a gente vai fazer? Eu vou escreva aqui, eu tenho que escrever os dois números, né? Deixa eu até aproveitar aqui, ó, que a gente tem o código aqui, ó, número 1, número 2, e daí a gente vai ter informação. Eu vou aproveitar e copiar e colar aqui, ó, pra gente não perder muito tempo, ó. Escreve o número 1, escreve o número 2, e agora a informação aqui, nesse caso, é que, ó, pelo menos 1 é igual a 10, né? E aí eu tenho um senão aqui, né? Posso fazer direto o senão, aí eu vou escrever os dois números aqui também. Nenhum deles é igual a 10. Tem um N no meio do H, né? Nenhum deles é igual a 10. Beleza, ó. Já tenho o meu algoritmo. Feito a leitura, feito a verificação com o OU. E agora vamos testar, ó. Testar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 10. E vamos colocar 8, ó. Pelo menos 1 é igual a 10. Deixa eu aumentar aqui. Ó, número 1 é igual a 10. Vamos colocar o 2, então, ó, vamos colocar o 8 aqui e 10 aqui. Ó, pelo menos 1 é igual a 10. Beleza. Agora vamos colocar os dois diferentes, 5 e 5, ó. Nenhum deles é igual a 10, né? E também funciona com 10 e com 10, ó. Pelo menos 1 é igual a 10. Então, o nosso algoritmo aqui está funcionando também. Vamos salvar. Vou salvar aqui, ó, como aula
aula 3, atividade 02-2. Beleza. Na verdade é aula 4, né? Não é aula 3, é aula 4. Já estava salvando como aula 3 aqui, mas não tem problema. Beleza, feito então as nossas atividades, né? Nessa aula seria isso, a gente viu então as condicionais, a gente viu os tipos de variáveis e viu as condicionais de se e se não, e também a gente viu os operadores de e de ou, né? Para praticar aí a nossa lógica e poder aí mudar o fluxo da onde vai seguir o nosso programa e o nosso algoritmo. Por essa aula é só e até a próxima aula.